Fala meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino Pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da adaptação na Academia da Força Aérea, como que funciona a tão temida quarentena da AFA. Bom pessoal, antes da gente começar, o link tá na descrição para você que quer receber materiais gratuitos para a Academia da Força Aérea. Materiais de matemática, inglês, português, física. Então, fique à vontade, entre no nosso grupo e faça parte da revisão da Alcateia do Ensino. Bom, galera, a adaptação da AFA, ela tem por finalidade adaptar, mesmo como o próprio nome diz, aqueles que vieram da EPICAR e aqueles que vieram também do mundo civil. Ah, não brinca! Então, sim, aqueles que estão lá na EPICAR, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, lá em Barbacena, quando eles vão para a cidade de Pirassununga para ingressarem na AFA, eles também precisam de uma nova adaptação. É um outro quartel, é uma outra mentalidade, não tão distinta da EPICAR, mas também tem suas peculiaridades, tem as suas diferenças. Então, sim, tanto os alunos da EPICAR quanto os que vieram da Civilândia, ou seja, do mundo civil, que fizeram o concurso externo, eles também precisam de uma adaptação. A quarentena geralmente começa no início de janeiro e ela tem um período maior para aqueles que vieram da Civilândia, para aqueles que fizeram o concurso externo. Então, aqueles que fizeram o concurso externo chega, por exemplo, no dia 18 de janeiro e depois de uma semana chegam os alunos da EPICAR. Então, tem esses 7 dias, 5 a 7 dias de diferença entre os PQDs e os oriundos de Barbacena. William, o que é isso PQD? Bom, isso é uma gíria que tem lá na AFA, que são justamente aqueles que chegam do concurso externo. Aqueles que fazem o concurso externo e passam na AFA, eles são chamados de PQD, que são os paraquedistas, que eles é como se eles tivessem chegado de paraquedas no meio da conversa, é como se eles tivessem chegado de paraquedas e o negócio já tá rolando ali. Então eles chamam esses estagiários de estagiário PQD. Mas saibam que depois que os alunos da EPICAR, eles chegam na AFA, aí é uma turma só, é um grupamento apenas, então eles são um corpo só. Claro que tem algumas diferenciações, no início principalmente, mas depois que vai se adaptando, todo mundo fica igual, todo mundo já aprende as canções militares, aprende a marchar, aprende os valores da AFA, então tudo isso é equiparado, digamos assim, principalmente quando vai chegando no final da adaptação, tá todo mundo mais ou menos no mesmo pé. Mas quem são os adaptadores, William? Bom, quem adapta os estagiários são os próprios cadetes. São cadetes do 3º e do 4º esquadrões. Cadete do 2º ano não pode adaptar ninguém, só do 3º e do 4º esquadrões. Os cadetes do 4º ano, eles são líderes, então tem os líderes de esquadrilha. Então vai chegar lá o cara que vai comandar determinada esquadrilha, e a esquadrilha é nada mais nada menos que repartições do esquadrão. O esquadrão é um só, todos que foram aprovados naquele ano é chamado de um esquadrão apenas. Só que esse esquadrão é dividido geralmente em 7 esquadrilhas, 5 esquadrilhas de aviação e mais 2 esquadrilhas, uma para intendência e uma para infantaria. É isso? Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox, Golf. É isso. Já os cadetes do 3º ano são em maior quantidade, são aproximadamente 60 cadetes do 3º ano e a maioria são líderes de elemento. O que seria líder de elemento? Um líder de elemento, ele tá responsável por 3 estagiários. Então vamos supor que eu sou cadete William, estou no 3º esquadrão. Eu sou líder de elemento. Eu vou estar responsável por 3 estagiários da AFA. Os estagiários, obviamente, são aqueles que estão sofrendo na adaptação, eles ainda não podem ser considerados cadetes do 1º ano, e eu aqui, cadete do 3º ano, eu vou estar responsável por 3 estagiários. Significa que eu vou estar no pé deles, eu vou cobrar eles, porque se houver algum problema com eles, se tiver algum desvio de conduta ou algo do tipo, a cajadada ela vai para cima deles, mas também vai para cima de mim, pois eu era o responsável por aqueles 3 estagiários. Se nós fizermos um comparativo entre a adaptação da AFA e a adaptação da EPICAR, nós podemos ver que na adaptação da AFA, os cadetes adaptadores, eles participam muito mais efetivamente do que os alunos adaptadores da EPICAR. Como assim, William? Lá na EPICAR, os oficiais eles ficam muito de cima e não dão muita liberdade para os adaptadores trabalharem. Eu acho que é porque os adaptadores lá da EPICAR eles são muito novos, às vezes acaba cobrando algo excessivo, às vezes cobra algo que não era necessário, não tem aquele senso de liderança como já é trabalhado lá na AFA. Então lá na AFA os cadetes são mais velhos, são muito mais responsáveis, então os oficiais do comando da AFA, eles dão uma liberdade maior para os adaptadores trabalharem durante a adaptação. A adaptação ela tem uma duração de aproximadamente 40 dias, então
ela é muito mais longa do que uma adaptação da EPICAR. A EPICAR são aproximadamente 21 dias. Lá na AFA são 40. E para aqueles que chegaram da Civilândia, ou seja, os PQDs, eles têm aí 45, 47 dias de adaptação. Ah, William, é só o dobro. É, pessoal, mas quando você vive na pele, 20 dias a mais, parece que é 2 anos a mais que está se passando. Porque na adaptação, ela serve para você aprender hinos e canções militares, aprender ordem unida, aprender os valores da Força Aérea. Você aprende sobre liderança já na adaptação, ou seja, como ser um chefe de turma, chefe de esquadrilha, chefe do esquadrão. Então você desenvolve esse sentido de liderança. Mas a adaptação também, ela tem a parte prática, ou seja, você vai pagar muita flexão, muito abdominal, vai correr bastante, você vai ser privado de sono muitas das vezes e muitas das vezes mesmo, até porque geralmente a rotina ela vai começar aí por volta das 5 horas da manhã, vai acabar por volta de 11h30, meia-noite, e depois que acaba a rotina, você ainda tem coisas a fazer, você tem que fazer lista padrão, você precisa engraxar, você precisa passar, então você precisa fazer diversas coisas que compete à adaptação da AFA, e esses empecilhos eles estão lá justamente para privar você do sono, para ver como que você vai se portar em situações adversas. Além do mais, se você fizer alguma besteira lá na adaptação, que geralmente ocorre, pelo menos todo mundo pelo menos faz uma besteirinha ali na adaptação, sem querer, porque enfim, você vai para um grupamento especial, que é o grupamento do cheque. Então o tratamento para esse grupamento chamado cheque, ele é um pouco diferenciado. E diferenciado para ruim, para pior. E o que eu tô querendo dizer? Bom, basicamente, se você faz parte do cheque, você vai ter que ser submetido a vários exercícios físicos que os outros estagiários não estão naquele momento. Por exemplo, às 9 horas da noite ocorre a ceia lá na AFA. Então você se desloca ao rancho e você se alimenta. É a refeição que acontece após o jantar. E quem faz parte do grupamento do cheque, enquanto os estagiários estão lanchando, estão ceando, o cheque está fazendo vários exercícios, dando tiro de corrida, fazendo abdominal, fazendo polichinelo, fazendo prancha, né? Tem várias outras formas de serem cobradas lá sobre os exercícios físicos, mas basicamente é isso. O grupamento cheque ele vai ter menos tempo para cear, tendo em vista que enquanto os outros estagiários estão ceando, o grupamento do cheque tá lá pagando flexão, pagando abdominal e assim por diante. Mas todos os dias lá na adaptação tem exercício físico, tem instrução, tem também o pernoite. E o pernoite ele ocorre aí mais ou menos às 8, 9 horas da noite. Esse pernoite é o momento mais especial, é o momento mais aguardado pelos estagiários, que é o momento que eles mais vão pagar flexões abdominais, corridas, etc. Como eu disse para vocês, esse horário da noite, ele é o mais temido, agora falando a real para vocês, é o mais temido porque é onde os cadetes vão passar tudo a limpo, é onde os adaptadores vão falar assim, olha, você fez besteira, você também, você não engraxou direito, você não passou, então todo mundo vai pagar. Se um faz errado, todos pagam. No final da adaptação, o estagiário recebe a tão sonhada platina do cadete do primeiro ano, como vocês podem ver aí, e aí sim eles podem ser considerados cadetes da aeronáutica. A rotina da adaptação, ela tem fim assim que os cadetes eles recebem a tão sonhada platina. Porém, enquanto você é um cadete da AFA do primeiro ano, você ainda vai cometer algumas besteiras, alguns deslizes, principalmente se você for oriundo da vida civil, principalmente se você for PQD. Então isso, com o decorrer do tempo, vai mudando. Porém, o primeiro ano ainda assim é muito cobrado lá na AFA. Então se você quer que eu grave mais vídeos falando a respeito da rotina do primeiro, segundo, terceiro e quarto esquadrões, deixe aí nos comentários. Espero ter motivado vocês no vídeo de hoje. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.